Olá! Ele é responsável por produzir e organizar eventos públicos ou privados, receber os convidados e torcer para que tudo dê certo. Só que a profissão ainda não é regulamentada. O programa Opinião de hoje vai falar sobre a profissão do cerimonialista. E para falarmos sobre a profissão do cerimonialista, o programa Opinião de hoje recebe aqui 3 feras no assunto. O chefe de assessoria de cerimonial da Assembleia Legislativa de Goiás, senhor Jardel Henrique Coutinho. Muito obrigada, Jardel, pela presença aqui, né? A sugestão foi sua desse programa. Quero agradecer a você. Eu é que agradeço à Assembleia Legislativa para nos dar essa oportunidade de conversar um pouco sobre a profissão do cerimonialista. E divulgar, né? Ajudar a divulgar também a profissão. Também recebemos aqui o chefe de cerimonial da Vice-Governadoria do Estado de Goiás, Francisco de Moura Júnior. Obrigada, Francisco, né? Colega, a gente encontra em vários eventos, né? Muito obrigada. Olá, Luciana. Muito obrigado pela oportunidade. Parabenizar o Jardel e o Santo, que são colegas de profissão. E temos um bom programa. Vamos sim, vamos ter um bom debate. E também, né, como o Francisco já falou, o chefe de cerimonial da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Goiás, do Ministério Público, Sandro Matias dos Santos. Obrigada, Sandro. Olá, Luciana, tudo bem? Olá, Jardel. Olá, Francisco. Parabenizo o Jardel pela iniciativa, pela sugestão de propor esse programa e espero poder contribuir, levando um pouquinho da experiência e das atividades que o cerimonialista pode oferecer à sociedade. Bom, então, antes da gente começar com as perguntas, eu gostaria de conhecer um pouquinho de cada um de vocês. O Jardel, a gente conhece um pouco mais, né, por estar aqui na Assembleia Legislativa, então vou começar com os de fora, né, Jardel? Sandro, você começou há quanto tempo, né, nessa profissão? Onde que você já trabalhou como cerimonialista? Luciana, minha atividade com cerimonial já vem de longa data. Eu fiz faculdade de comunicação com habilitação em relações públicas e desde o primeiro estágio, com 18 para 19 anos, eu já comecei a atuar com cerimonial na assessoria de relações públicas e cerimonial da própria universidade. Então, eu comecei a minha atividade profissional já como estagiário dentro da universidade na assessoria de cerimonial. De lá, eu passei por várias assessorias, algumas, em especial as públicas, secretarias de Estado, cerimonial da governadoria e agora estou como chefe do cerimonial do Ministério Público do Estado de Goiás já há 7 anos. Ao todo, são 14 anos de profissão. Sim, são 14 desde formado, desde concluída a graduação, são 14 anos de atividade exclusiva de cerimonialista. Ok. Bom, e Francisco, são mais de 14 anos, né? Só no governo, no seu caso. Na verdade, tem 25 anos que eu estou nessa profissão. Desculpa, 14 anos do Sandro. 25 anos estou nessa profissão de cerimonialista. Desses 25 anos, 14 anos eu estou na vice-governadoria. Atualmente sou o chefe cerimonial do vice-governador. Da mesma forma do colega Sandro, minha formação é Relações Públicas. Nós fomos colegas na Universidade Federal. E, pelo contrário dele, eu já estava trabalhando no cerimonial antes, quando eu ingressei na universidade. Ah, então você começou no mercado antes do estudo, já estava, né? lá que surgiu a ideia. E tem que se qualificar, né? Muito bem. E Jardel é o mais antigo na profissão, ele tem mais de 40 anos como cerimonialista. Onde começou, Jardel? Eu comecei no Palácio das Esmeraldas aos 13 anos de idade e fiquei no cerimonial do governador até 1996, fui convidado pelo atual presidente, na época, deputado Luiz Bittencourt, para vir para chefiar o cerimonial da Assembleia. E estou até hoje completando 20 anos e 6 meses. Entrei aqui dia 1º de abril. E está até hoje. Estou até hoje. E muito competente, por sinal. Obrigado. Bom, então a minha primeira pergunta é a seguinte: organizar uma cerimônia, né, como um todo, e ainda pensando nos mínimos detalhes e ainda nos imprevistos que realmente acontecem, como que é? Não deve ser fácil, né, Francisco? O que passa na cabeça? Eu sempre digo o seguinte: cada evento ele é diferente. Faz um evento hoje, daqui a alguns dias vai fazer outro, ele é completamente diferente. Os imprevistos sempre
ocorrem, né? Tem que pensar neles também, Tem que né? pensar. Quem que pode acontecer, né? Aquela tomada não vai funcionar, aquele microfone, isso. É um vídeo, testa o vídeo ali antes, aí na hora durante o evento, o mestre cerimônia pede o vídeo trava, é coisa que... A lei de Murphy impera, é né? imprevisto mesmo. Bom, e assim, você lembra de algum evento que aconteceu e que você usou a criatividade para sobressair e que aquele imprevisto não chamasse a atenção? Consegue lembrar de algum? Eu já tive vários. A questão do hino nacional. Até hoje mesmo eu procuro carregar na minha pasta algumas folhas impressas já com o hino nacional. O que acontece? O mestre cerimônia, às vezes, durante a abertura de um evento, pede ali a execução anuncia a execução do hino nacional, começa a tocar e para, ou senão não começa não toca. E aí distribui algumas folhas ali. E as pessoas o mestre cerimônia puxa o hino nacional. E as pessoas cantam? E cantam. E já aconteceu isso, Já então? aconteceu. Ah, saiu, né, pela tangente, né? Tem que pensar em tudo. Tem que ser criativo. Sandro, lembra de algum episódio, assim? Como é que é essa questão? Você recebe um evento para fazer, primeiro pensamento, qual é? Sim, a gente sempre procura trabalhar com um plano B. Sempre prevendo a possibilidade de algo que aconteça de forma errada, né? Então, assim, o hino nacional é algo que acontece quase que corriqueiramente. Infelizmente, por mais que a gente teste, faça um planejamento, tenha uma equipe de som, mas acontece de dar algum problema, questão de queda de energia também pode acontecer, e em alguns lugares não tem gerador. Outra questão que acontece muito, a gente que trabalha com palestras, com cursos, são os palestrantes atrasarem, não comparecerem de última hora sem aviso prévio. E a gente tem que ter um plano B realmente para poder contornar essa saia justa, né? Então, assim, mesmo com planejamento, com conhecimento, com experiência, o chefe do cerimonial, o organizador do evento, ele está realmente sujeito a essas adversidades, questões de tempo, muita chuva, pode atrapalhar a chegada do público, a saída do público, por questão de energia elétrica, realmente é algo que acontece quando não se tem transformador. Enfim, são várias, a gente pode enumerar aqui várias possibilidades que fogem ao controle do cerimonialista, por mais que se tenha planejamento e tente fazer uma previsão disso. É a hora de ter a cabeça fria para pensar justamente na alternativa, Sim. né, Jardel? No caso aqui acontece muito, né? A gente lida com muitas autoridades, né? Isso que o Sandro falou é verdade, né? Uma queda de energia, o hino não é executado, né? O que geralmente acontece aqui? Eu falo que a profissão de cerimonial, do cerimonialista, a gente está sempre errado. Ou a gente sempre leva a culpa. Se acabou a energia, culpa do cerimonial. Se faltou água, culpa do cerimonial, porque cadê o garçom para estar reformando a água do copo daquela autoridade? E, infelizmente, a maior dificuldade nossa é que nós trabalhamos com vaidade. A gente tem uma dificuldade muito grande hoje nas solenidades da Assembleia, que eu acho que meus colegas também devem passar pelo mesmo problema, são confirmação de autoridades. Que a autoridade nunca confirma, você tem que estar ligando para aquela pessoa vir. E uma coisa diferencial também que a gente sempre tem, são aquela verdadeira pergunta. O presidente de uma empresa X vai comparecer, ele vai ter assento na mesa? Ah, sim. Nós já temos a resposta. Nós temos um decreto da Presidência da República que nos as normas de precedência. Ele é de 1972, já está um pouco defasado. Tanto é que, só abrindo um espaço aqui, em 1972 não existia Procuradoria-Geral de Justiça. Ou Que às vezes o nosso colega Sandro, com o senhor procurador, enfrenta esse problema em alguma solenidade. Então a gente tem sempre essa dificuldade, a gente já tem a resposta. Se não houver autoridades de precedência mais alta do que a do senhor, o seu assento está reservado à mesa. A princípio, sim. Ah, entendi. Mas a gente vai fechar essa questão dos componentes da mesa no momento da solenidade. Outra coisa importante, né, é a questão dos nomes, né? A gente percebe, às vezes, que os nomes são trocados ou o nome não é pronunciado corretamente, né, Francisco? E como o Jardel falou, a questão da vaidade, eu acho que todo mundo errou meu nome, não é possível. Acha ruim, né? Como é que é? Corrige na hora, ou passa batido? Como é que é? Assim, como o Jardel estava dizendo aí, o que nos norteia hoje
é o decreto ainda. É antigo, mas é o que norteia. Se eu sair daqui para ir em Brasília, ou qualquer estado da federação, vai ser baseado nesse decreto. Então, assim, aproveitando aqui que estão os colegas aqui, aqui em Goiânia, por exemplo, quando tem um evento na Assembleia, eu já fico tranquilo. Eu já sei que o Jardel já usa o decreto como ferramenta. No Ministério Público, da mesma forma. Lá tem o Sandro, que também está tranquilo. O difícil é quando vai, no meu caso, acompanhando a autoridade, vou em algum outro local e chega lá a pessoa, o chefe cerimonial, a pessoa responsável pelo cerimonial, quer tratar como se não existisse o decreto. Sim. E aí dá uma... Aí que faz, não, vamos fazer do meu jeito, né? que mudou, não sei o quê e tal. Então, às vezes tem dificuldade nesse ponto. E aí você tem que ser educado, E aí tem falar que com convencer calmaria, a pessoa, né, ir lá na pastinha, pegar o decreto, que a gente descarrega. O Jardel, eu estou vendo o decreto dele ali. O dele está do tamanho do bolso dele, do paletó. É bom carregar, né, porque dependendo, a gente vai lá e... Mas é bom mesmo ter um manual, né? Ter, assim, um local onde você pode contar com aquela norma, né? Bom, e qual que é o salário, né? Quanto que ganha? Por que a profissão ainda não foi regulamentada até hoje? A gente vai continuar falando sobre o cerimonialista daqui a pouquinho, depois do intervalo. A legislação brasileira protege os bens de uma pessoa que não podem ser penhorados e leiloados para pagar dívidas. Ela tem o direito de viver dignamente, mesmo endividada. Os bens indispensáveis para o funcionamento de uma microempresa e empresas de pequeno porte também não podem ser penhorados para saldar a dívida do proprietário. Quebrar, falir ou fechar as portas por falta de equipamentos ou produtos não interessa a ninguém. Com os bens protegidos, as atividades não ficam prejudicadas e a empresa continua em funcionamento para saldar os débitos. Menos burocracia e mais oportunidades. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O programa Opinião volta com o tema cerimonialista. Dia 29 de outubro é comemorado o Dia do Cerimonialista. Pois é, apesar da profissão ainda não ter sido regulamentada, já tem o dia, né, para essa profissão cada vez mais em voga, cada vez mais procurada. Jardel, essa data é recente da comemoração? Não, aqui no estado de Goiás foi implantado a pedido de nós cerimonialistas, porque nós temos um Comitê Nacional de Cerimonial Público Brasil. Nós vamos começar o nosso evento agora em Manaus, na próxima quinta-feira, e vamos até sábado. E há alguns anos atrás nós vamos para o 21º encontro. E a gente debateu alguns anos atrás da data de ser comemorada em todos os estados e no Brasil no dia 29. Tivemos o prazer em Goiás, o deputado Osair José, o autor da lei, que implantou o Dia do Cerimonialista. O Dia Nacional do Cerimonialista, aproveitamos que essa matéria estava parada na casa, eu peço desculpa no Congresso Nacional, eu peço desculpa que eu não sei quem que é o autor do projeto. Mas o senhor governador do estado, na época senador e primeiro vice-presidente do Senado, nós conversamos com ele
e numa presidência que ele estava no Senado, ele pôs em votação e foi aprovado. E hoje existe uma matéria, uma lei de número 5.425 de 2009, do deputado federal Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, que está tramitando na Câmara Federal. E nós temos feito várias reuniões e temos procurado conscientizar os deputados federais para que se crie a profissão do cerimonialista. Inclusive, essa semana chegou uma correspondência da Assembleia Legislativa do Amazonas solicitando à Casa, ao senhor presidente, que faça uma moção para que seja enviado ao presidente da República, ao vice-presidente, ao ministro do Trabalho e ao senhor presidente da Câmara, para que coloque esse projeto em votação para que a profissão seja regulamentada. E quais seriam os benefícios, né, se a profissão for regulamentada? Quem gostaria de falar? Porque o que a gente percebe é que os salários, a remuneração é bastante variada, né, Jardel? Isso não varia tem um salário assim, tem cerimonial que está começando, que é um salário mínimo, tem cerimonial já mais tarimbado, né, que, enfim, pode ganhar 20 mil, 30 mil, né? Então, assim, depende muito. Quais seriam os benefícios se a profissão de cerimonialista fosse regulamentada? Quem gostaria de falar? Acho que dos principais benefícios realmente é o estabelecimento de um piso remuneratório, né, para o profissional e também estabelecer as prerrogativas, as atividades do profissional específicas e talvez a constituição de conselhos, de órgãos fiscalizadores, até mesmo para defender aquele profissional, o futuro profissional de cerimonial, entendeu? Então, acho que dentre os principais benefícios são esses, realmente o piso salarial para o profissional e exigência mínima de qualificação, enfim, alguma formação, alguma forma de avaliação daquele profissional ao longo da carreira. Acho que é extremamente importante para valorizar o profissional. A gente está falando muito aqui, Luciana, sobre cerimonial público, não sei se você percebeu, Sim, né? E tem o privado, Dentre né? as atividades, a gente acaba dividindo o cerimonial entre o público e o social, vamos dizer assim. Nós três aqui temos uma atuação específica de cerimonial público, em órgãos públicos, com autoridades, em grandes instituições, né, públicas. E tem as suas peculiaridades. A gente não pode esquecer também que nós temos aí um grande número de profissionais extremamente capacitados e de qualidade, trabalhando com cerimonial social. O que são? São cerimoniais de cunho religioso, de cunho universitário, cerimonial universitário, cerimonial de formaturas, casamentos, aniversário de 15 anos, enfim. Bodas de prata, bodas de ouro, né? Tem tanta coisa. E aí se diz, né, ou ele é o cerimonialista, o organizador do evento, enfim, mas acaba sendo uma atividade cerimonial, aquela pessoa que faz todo o levantamento do evento junto com o cliente, que faz o planejamento e executa o evento. Então, assim, a gente não pode esquecer que nós temos, além dessa área bem específica que é do cerimonial público, o cerimonial social que nós temos aqui em Goiânia, em Goiás em especial, muitos profissionais de qualidade. Com certeza, né? E o mercado das noivas é um exemplo disso, Exatamente. né? Não tem uma noiva que não contrate um cerimonial para o seu casamento, É né? fundamental para o sucesso de um evento a contratação de um bom cerimonialista. A diferença entre um evento que tem um profissional e um que não tem um profissional é gritante. Os convidados percebem um ambiente extremamente confortável, bem organizado, uma tranquilidade para, no caso, a contratante, seja a noiva, o aniversariante, a família como um todo, entendeu? Então, o evento que tem um cerimonialista contratado, ele é visivelmente diferenciado em relação ao que não tem. Bem mais organizado, Muito né? mais, não tenha dúvida. Bom, ainda com relação, vou voltar à questão da regulamentação com o Francisco, com relação à carga horária, porque eu penso que se a profissão for regulamentada, vai também haver uma regulamentação do horário, porque vocês não têm hora para começar nem para acabar, né? Isso a gente percebe. Tem dia que tem muita coisa, tem dia que não tem nada. Francisco, você acredita que iria, no caso, regulamentar também essa carga horária? Pai, hoje em dia a grande dificuldade para quem está entrando, no meu caso, que eu sou o chefe e às vezes estou precisando de uma pessoa para trazer para trabalhar com a gente, é a questão de horário. A pessoa pergunta quantas horas que eu vou trabalhar, né? A pessoa, não, eu estou disposta e tal, mas aí quando a gente vai sentar e conversar que é final de semana, que é à noite, é feriado, aí já tem um pé atrás. Aí a pessoa, olha, obrigada, mas, né? Porque
Às vezes ela vai ganhar o mesmo tanto que a outra vai ganhar para trabalhar. Vai trabalhar mais, vai ganhar o mesmo tanto, né? Ou Então, menos, né? Porque ou está menos, começando, né? Então tem essa grande dificuldade nossa pessoal que mexe com cerimonial. No caso nosso, cerimonial público, né? É a questão de horário, que não tem horário. Porque é diferente, gente, do privado, porque o privado é um evento, né? Um casamento, tá certo que tem todo um preparo antes, mas aí o casamento acabou tudo, né? O público não, são cerimônias semanais, né, mensais, e são equipes grandes, né, Jardel, que vocês coordenam. No caso aqui da Assembleia, penso que é a equipe menor, né? A do governo deve ser uma equipe de quantos funcionários você comanda no caso lá, Francisco? meu, São quantos subordinados? Da vice-governadoria são 8 pessoas, da vice-governadoria. Agora da governadoria já tem outra chefia, que é maior que a minha lá. Que tem de ser, né? Porque a atividade é maior, né? Autoridade. E aqui, Jardel? Aqui hoje o cerimonial, nós estamos com 10 servidores com a minha pessoa. E tem dias na Assembleia que a gente trabalha o dia todo. Eu tenho que pedir colaboração, porque aqui são 2 turnos, né? O matutino e o vespertino. Então eu tenho que pedir colaboração para o pessoal às vezes se desdobrar para vir aqui atender os nossos deputados, as autoridades que estão vindo para algum evento. Bom, e penso que tem que gostar da profissão, né? O mercado de trabalho em expansão, apesar, né, o Sandro falou, tem vários nichos, né? Mas é um mercado que está subindo, né, Sandro? Sim, é um mercado que está aberto, mas é o que você falou, realmente a pessoa para trabalhar com cerimonial tem que ter, além de conhecimento, de técnicas, de experiência, de bom senso, de boa apresentação, tem que ter principalmente disponibilidade de horário, porque você tem eventos durante todo o dia, das 7 da manhã à meia-noite, ou até um pouco mais, para quem trabalha com cerimonial social, e principalmente tem que gostar, porque a pessoa tem que buscar conhecimento constantemente, tem uma carga horária em horários totalmente diferentes, não tem uma rotina particular de vida por conta da atividade, então assim, a gente vê muitos profissionais que ingressam no mercado e logo saem, por conta dessas dificuldades, principalmente a questão da disponibilidade de horário, entendeu? Então, assim, realmente é uma atividade que tem que ter uma aptidão, tem que ter uma afinidade para trabalhar. Por isso que a gente vê muitos profissionais há tantos anos, como Jardel, como Francisco, como outros bons profissionais que nós temos no cerimonial público, que vêm permanecendo, trabalhando, mesmo com tantas dificuldades, mas porque tem afinidade com a atividade. Bom, eu reparei aqui que os 3, né, têm uma voz boa, né, uma voz importante, né, caso o cerimonialista que cuida ali da locução falte, vocês têm que estar preparados, né? Já aconteceu, né, por exemplo, o nosso aqui é o Pepeu, né, dele faltar e falar, opa, sou o chefe, vou ter que ir no lugar dele. Daqui a pouquinho a gente vai saber, depois do intervalo. A exploração sexual infantil rouba da criança o tempo para brincar, estudar, aprender e viver. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Ao acessar o sistema do STJ para o peticionamento eletrônico, deu para verificar desde o início que era um sistema seguro, eficaz e muito rápido. Tanto que do protocolo até a decisão do ministro não demorou mais do que 4 ou 5 dias. Os softwares estão todos disponíveis na própria página do tribunal, são softwares que não são pagos. Então, baixando os programas e a adoção do certificado digital, podemos fazer a petição com muita brevidade e economia. O fato de ser pioneiro foi interessante, porque o próprio site do STJ foi pioneiro, já estava no ar há mais de uma semana. Então eu até atribuo o fato de ter sido o primeiro a peticionar eletronicamente uma grande coincidência. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu.
O programa Opinião volta com o tema o Dia do Cerimonialista, a profissão do cerimonialista, né? O dia deles é no dia 29 de outubro e nós estamos recebendo aqui hoje Jardel Coutinho, que é o chefe de assessoria do cerimonial da Assembleia Legislativa de Goiás. Também recebemos Francisco de Moura Júnior, que é o chefe do cerimonial da Vice-Governadoria do Estado de Goiás. E também Sandro Matias dos Santos, que é o chefe de cerimonial da Procuradoria-Geral de Justiça, mais conhecido como Ministério Público, né? E nós estávamos falando aqui sobre os imprevistos que acontecem, né? Os três aqui são chefes de cerimoniais, eles coordenam grandes equipes, mas pode acontecer, né, de um dia ou outro, um funcionário falta, né? E o mestre de cerimônias, que é o que faz a locução, falta. Já aconteceu de um de vocês ter que ir lá no lugar, ter que fazer às vezes? O cerimonial da Assembleia hoje só consta com o mestre de cerimônias, que é o Sidney, mais conhecido como Pepeu, que é o nosso único mestre de cerimônias, e ele tem que atuar em todos os eventos da casa quando assim for chamado. Então, nós, de vez em quando ele não pode estar presente, porque tem 2 eventos ao mesmo tempo, aí a gente tem que ir para frente do microfone e usar da nossa locução para que a cerimônia aconteça da forma que o Pepeu está acostumado. Tá certo. Sandro, parece que também já teve que ir, né, para o microfone. Sim. Eu comecei, na verdade, atuando como mestre de cerimônias. É bom deixar bem claro que as pessoas às vezes confundem um pouquinho o chefe de cerimonial com o mestre de cerimônias. São funções bem distintas, né? O cerimonialista, ou chefe de cerimonial, é aquele que planejou o evento, está organizando e executando o evento. É muito difícil misturar as duas funções, porque você imagina a pessoa começando uma solenidade, composição de mesa, inúmeras autoridades, hino nacional, de repente tem um problema que ele tem que contornar, e se ele estiver no microfone fazendo a locução, fazendo a apresentação do evento, como que ele vai sair do microfone? Então, é bom que fique bem claro para os nossos espectadores e para todos, né, que são funções bem distintas, do chefe cerimonial e o mestre de cerimônias. Então, o mestre de cerimônias é aquela pessoa que vai escrever o script, vai apresentar o evento, ele tem que estar preparado, é uma pessoa que tem que ter capacidade de contornar imprevistos ali no microfone, né? Boa dicção, boa apresentação e sempre com esse respaldo do chefe de cerimonial que está por trás organizando todo o evento. Pode acontecer do mestre de cerimônias não estar presente, faltar, ou nós que trabalhamos com instituições públicas ter eventos no mesmo horário e a gente tem que assumir o microfone. Sim. Então tem que estar preparado, treinar constantemente para poder não passar vergonha na frente da plateia e do microfone. E tem que saber, já que é o chefe, tem que saber, né, fazer um pouquinho de cada função, né, Francisco? Para mandar, você tem que saber fazer, né? Tem. Como é que é ali com o seu pessoal? Nessa calmaria toda, né? O Francisco tem uma cara de calmo, né? É um bom chefe. Mas tem de ter. Já aconteceu comigo, no governo, nós temos assim... Às vezes tem vários eventos em vários municípios ao mesmo dia. Já aconteceu comigo assim... Você de cabelo branco, né? Tem que resolver, não tinha. O mestre de cerimônia, o evento atrasou e não teve como ele chegar a tempo. Aí eu tive de assumir o microfone. Mas é igual o Santos falou. Gente, vocês não sabem, mas o Francisco é tímido, não é? Um pouco, parece, mas... O Sandro diz antes, questão do mestre cerimônia. Mestre cerimonial é uma coisa, chefe cerimonial é outra. E se tem que estar bem definido assim, porque... As pessoas confundem mesmo. Confundem. O pessoal que não é da área acaba achando que é uma pessoa só, né? No caso, o chefe ele tem que estar assim, atento ao evento todo. Exato. Né? Às vezes tem uma reunião preliminar, ele que participou, né? Tem alguma coisinha assim que tem que tomar cuidado, o mestre cerimonial não está sabendo, né? Então, o mestre cerimônia chegou de última hora, né? Última hora. Na verdade, o mestre cerimônia ele tem que fazer aquilo que está no roteiro, no papel que foi passado pelo chefe dele do cerimonial. Sim. O bom mestre cerimônia é esse, aquele que vai seguir o que está no papel, sem inventar e sem deixar de fazer o que está lá. Claro, isso também não impede que ele ajude, né? Sim, Fala, olha, chegou o fulano de tal, pode colocar o nome dele. Por isso que é extremamente importante que o profissional, o mestre de cerimônias, tenha também conhecimento sobre precedências, sobre protocolo, enfim, para que possa auxiliar e, no caso de ausência do chefe de cerimonial, poder tomar uma decisão também. Sim. É sempre bom dizer, Luciana, que a nossa atividade era norteada, como já foi falado pelo Jardel, pelo decreto 70274 de 1972. Apesar de defasado, é o único material jurídico, a única lei que nós temos que nos auxilia na atividade cerimonial. E essa legislação específica,
ela inclusive a gente pode dizer que é uma espinha dorsal, inclusive para atividade cerimonial social. As pessoas podem dizer, mas como? Não, porque por analogia sempre se utiliza a questão da precedência. O que é a precedência? Que a gente utiliza tanto. É a importância que se dá às autoridades conforme o cargo que ela ocupa. Existe uma regra que estabelece onde cada autoridade deve se sentar, deve se posicionar. Pois é. Isso tudo para a gente evitar. Não, excelentíssimo senhor, Sim, né? pronome de Até tratamento. Quem fala primeiro, quem fala por último. Isso... Até da questão de sentar, cortando o santo, a questão no carro de autoridades, quem vai sentar do lado direito e do lado esquerdo, é tudo decreto. Está tudo previsto no decreto. Pois mas é, isso quem que tudo, senta do lado direito e quem que senta do lado mas esquerdo? isso tudo, como o Jardel disse, nós trabalhamos em meio de muita vaidade, né? Então isso tudo é com o objetivo de diminuir ou evitar conflitos por conta das vaidades das autoridades. Então, assim, tudo existe uma regra. Não, a pessoa não senta em determinado local, na frente do carro, atrás da mesa, ao lado de uma ou de outra autoridade, por um acaso. Existe um decreto e o cerimonialista e o mestre de cerimônias também são conhecedores dessa legislação. E por analogia, como estava dizendo, o cerimonial social também utiliza muito disso. Por que a noiva fica do lado direito, por que fica do lado esquerdo, a posição de uma pessoa na festa, sentados a uma mesa de jantar, por exemplo, num jantar de casamento, de uma festa de uma formatura de 15, uma formatura de faculdade. Tudo se utiliza um pouco do decreto 70274 para poder definir e justificar as decisões que são tomadas. Ou né? Então, seja, assim, é bom conhecer a questão da decreto, precedência e do protocolo, que são as regras já estabelecidas para a cerimonial, são extremamente importantes para a organização de um evento. E tem um norte também. É uma das minhas perguntas, né? Se existe uma formação necessária para ser um cerimonialista. Porque a profissão não é regulamentada, mas o que eu percebo é que o curso de Relações Públicas ajuda muito, né? Hoje nós temos já alguns cursos voltados para o cerimonial. Em Belo Horizonte, São Paulo, já tem um curso de formação de cerimonialistas. Só fugindo um pouco do assunto e querendo voltar aqui na parte do decreto que a gente segue, só para dar dois exemplos, que um existe, está regulamentado, que eu vou dar um exemplo em Goiás. Nós tivemos em Goiás até hoje, que eu me lembro, nos meus 40 anos, só uma visita de chefe de Estado, que foi quando o Papa veio a Goiás. Quando o avião papal pousou no aeroporto Santa Genoveva, a primeira autoridade que subiu as escadas para dar as boas-vindas ao estado de Goiás foi o chefe do cerimonial do Palácio das Esmeraldas, na época do Dr. Luiz Gonzaga. E ele foi a primeira autoridade, vamos dizer assim, a recepcionar o Papa. Depois de dar as boas-vindas e dar todo um amparo para o Papa, depois que o Papa desceu as escadas, que foi apresentado pela ordem cronológica o senhor governador e as demais autoridades. E saindo um pouco o que não está regulamentado, quando foi implantado no Brasil a reeleição de chefes de poder executivo. Quando o presidente da República, o Fernando Henrique Cardoso, foi reeleito. Existe a faixa presidencial. Então ficou em discussão quem vai colocar a faixa no senhor presidente, porque ela geralmente é passada de presidente, o presidente que tomou posse e o presidente que está saindo. Na época foi o senhor embaixador, chefe do cerimonial, que me foge o nome, que foi o escolhido para colocar a faixa da presidência da República. Assim a gente tem visto em outros estados. Que essa não quebra tem, de protocolo, né? Parece que não existiu o protocolo, então o protocolo não foi quebrado. Mas hoje o chefe de cerimonial dos estados ficam assim, querendo saber quem vai passar a faixa para o governador. Vai ser o presidente da Assembleia, mas o presidente da Assembleia é que dá posse. Mas a transmissão de cargo não é o presidente da Assembleia. Vai ser o chefe da Casa Civil, o secretário de governo. Quem vai passar essa faixa? Isso a gente não tem regulamentação. Então a gente de vez em quando fica meio perdido. Né? A gente fica aí meio vem os perdido. antecedentes, igual o Sandro falou, né? Se já houve em algum estado assim. Outra coisa, Sandro, eu cortei o Francisco que aquela hora. Dentro do decreto, uma coisa assim que ninguém, às vezes, assim, que não é da área, que passa despercebida, a questão das bandeiras. Ah, sim. Quando tem um prédio, por exemplo, tem 3 bandeiras, a Assembleia são 3 bandeiras. Sim. Aí é fácil, né? E quando tem 4 bandeiras, que é número par... E aí você fala qual vai primeiro, qual do Brasil vai aonde? Quando é ímpar, tudo bem, vai no centro. E quando é par?
Então, assim, nós, cerimonialistas, já estamos acostumados. Mas tem lugar que a gente chega e às vezes está errado e nós sugerimos para mudar, tem um pouco de resistência. Ah, mas é assim, nunca mudou. Não, está errado, mas tem que mudar, um dia tem que mudar, né? Vocês têm que tomar grandes decisões, né? Em determinados eventos, acaba ficando com vocês, né? Olha, infelizmente nosso tempo está acabando aqui, mas eu vou deixar aqui uns minutinhos para cada um de vocês fazer uma consideração final, né? No caso, valorizando a profissão de cerimonialista. O Sandro falou algumas não são virtudes, né? Mas acaba sendo, né? Para a pessoa ser um bom cerimonialista. Eu tenho algumas aqui, ó. Paciente, dedicado e atento aos mínimos detalhes, comunicativo, pessoa capaz de lidar com as situações adversas, né? Que a gente falou muito aqui. Liderança, capacidade de liderança, discreto, por incrível que pareça, tem que ser discreto, tem que ter etiqueta, bom visual. Bom visual não é ser bonito, bom visual é estar, né, estar bem, né? Barba bem feita, cabelo bem feito, uma boa maquiagem, né? E, no caso, a formação, não precisa ser a formação superior, mas que seja uma formação com cursos, né, especializados, seminários, congressos. Bom, muito obrigada pela presença de vocês aqui todos, né? Começar com o Sandro, né, que é o chefe de cerimonial da Procuradoria de Justiça do Estado de Goiás. Muito obrigada, viu? Sandro Martins dos Santos. Eu agradeço, Luciana, a oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha profissão, eu digo assim, apesar de não regulamentada, mas é o que eu abracei. Está lá no Congresso, né? A gente falou. Sim. É muito interessante que todos percebam que o cerimonial está no dia a dia de todos, dentro da nossa casa, na nossa relação familiar, onde o pai senta, onde a mãe senta numa mesa de jantar, qual filho que sempre tem uma ordem a se seguir. Isso tudo a gente está utilizando como referência o cerimonial público, entendeu? Não tem, são referências. O cerimonial é percebido desde épocas antes de Cristo ainda, quer dizer, as pessoas têm para poder estabelecer bom relacionamento, onde existe um grupo de pessoas, tem que se ter regras, protocolos para evitar conflitos. Então, o cerimonial que se vê desde a nossa atividade do dia a dia até grandes atividades, como recentemente a abertura de Copa do Mundo, Olimpíadas, enfim, grandes eventos que sem o profissional de cerimonial, sem regras estabelecidas, sem um protocolo definido, dificilmente teriam o sucesso e a beleza que todos puderam ver. Então, esse é o nosso objetivo como cerimonialista, de proporcionar conforto, um bom evento, que as pessoas, que a plateia possa curtir aquela noite, curtir aquele evento, se for uma palestra, absorvê-la da melhor forma possível, com técnica, com um equipamento bom, com iluminação boa, enfim, esse é o nosso objetivo, proporcionar bons momentos, bons eventos para toda a sociedade. Ok, obrigada. Agradecer também, né, ao chefe de cerimonial da Vice-Governadoria do Estado de Goiás, Francisco de Moura Júnior. Quer falar alguma coisa, Francisco? Agradecer mais uma vez à Assembleia. Mais ou menos 2 anos ou 3 atrás, a Assembleia teve um evento grande aqui, comemoração do Dia do Cerimonialista, inclusive nós fomos homenageados. E mais uma vez, com o programa de hoje aqui, mostra que reconhece o nosso trabalho, né? Agradecer ao Jardel pela oportunidade, você, Luciano, e o Sandro, e colocar à disposição na Vice-Governadoria. Ok, precisando de cerimonial, pode te contratar também, né, ou pode não? Pode sim. Ok, obrigada, e agradecer, né, ao meu colega aqui de trabalho, Jardel Coutinho, chefe de assessoria do cerimonial da Assembleia Legislativa de Goiás. Eu que agradeço a Assembleia por essa oportunidade, na pessoa do senhor presidente, deputado Hélio de Souza, e só referendando a questão das falas do Sandro, que a presença do cerimonial vem antes de Cristo. E uma das imagens que a gente fala que ali existiu um cerimonialista era na Santa Ceia, onde Jesus ficou ao centro e 6 apóstolos à direita e 6 apóstolos à esquerda. O cerimonialista não apareceu como nenhum cerimonialista deve aparecer muito numa solenidade. Então a gente fala que ali, para dar um exemplo, que a profissão do cerimonialista, como se diz o Sandro, mesmo não sendo regulamentada, já existia naquela época. Muito obrigado. Obrigada a vocês todos. Obrigada a você também que está em casa. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso site. Até mais.